Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia que Tu nos dá, podermos estar aqui na Sua casa, para esse momento todo especial, Senhor, onde a Tua palavra será mais uma vez ministrada, que ela continue, Senhor, vindo ao encontro do nosso coração, que ela venha, Senhor, como diz, ela é como uma espada de dois gumes que penetra, que ela venha, Senhor, de encontro ao nosso coração, nossa alma, nosso espírito, Senhor, de uma forma gloriosa e poderosa, que o Senhor nesta manhã mais uma vez, pelo poder da Tua palavra, Senhor, venha curar, venha transformar, venha libertar, venha nos despertar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, Pastor Rodolfo. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês. Antes não falava português, hoje também. No, ni porteñol, es más español que portugués. Mas estamos tentando de darnos a entender. En Argentina me perguntaram, quando você fala em Brasil, eles entendem o que você fala? Eu digo, não sei se eles entendem, mas eles choram. Não sei se choram pela palavra ou choram porque não compreendem nada. Mas estamos tentando de falar português, ou pelo menos portunhol. Irmãos, quando vamos estudar o livro de Apocalipse, considero que existem muitos conceitos equivocados ou errados. Porque quando a gente fala sobre Apocalipse, as pessoas estão considerando que o caos é a ruína, os juízos, a condenação, a justiça de Deus. É verdade, mas não é a verdade principal. Não é a verdade principal. Você deve estudar Apocalipse com este conceito. Apocalipse está falando sobre Cristo. O tema principal, Apocalipse, é Cristo. E está falando da grande vitória final de Cristo. Vou repetir. Apocalipse fala de Cristo e a grande vitória final de Cristo. E é a transição, e este é um detalhe que eu gostaria de explicar um pouquinho. É a transição do reino de Cristo, o poder de Cristo sobre o reino. Lamentavelmente, hoje nas igrejas, não se fala sobre o reino. E ali Apocalipse é a transição para que tome o domínio do reino Cristo. Existem três reinos na Bíblia, três reinos. O primeiro reino é aquele que Jesus estabeleceu, ou seja, o reino espiritual. Se lembra quando Jesus veio a esta terra e começou a pregar? E disse, o reino dos céus está entre vós, o reino tem chegado. E esse reino é um reino espiritual. É um reino espiritual. Você tem um reino espiritual na tua vida. Por isso você aceita a Cristo como teu Salvador. Esse é o reino, o mensagem do reino. Por isso você vai achar na Bíblia que o evangelho do reino, não é casualidade que a Bíblia fale do reino, o evangelho do reino. Este é um. O segundo reino é o reino literal. E este reino literal
você vai achar em Isaías, do capítulo 50 até o fim, 50, 51, 52, até 66. Esse é o reino literal e que fala em Apocalipse 20, que seria o reino milenial, no milênio, é o reino milenial. E o terceiro reino é o reino eterno, Quando sejamos arrebatados e finalize o tempo, já não haverá mais tempo, haverá eternidade. Já o fim da humanidade sobre a terra finalizou. Tudo foi destruído, tudo foi feito novo. Então, o reino eterno. Estes três aspectos, a Bíblia fala sobre o reino. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, o pacto de Deus com Israel, era de fazer um reino de sacerdotes. Deus estabeleceu esse pacto. Agora, existem 7 pactos de Deus. Alguns pactos de Deus são condicional e outros pactos incondicional. Por exemplo, quando Deus fala com Israel que farei de vocês um reino de sacerdotes, você pode procurar, por favor, capítulo 19, vamos ver isto, vamos ver. Não vou falar senão vamos ler na Bíblia. Por favor, olha no livro de Éxodo, capítulo 19, vamos ver. Vamos confirmar com a palavra. 19, versículo 5, até o versículo 8. 19 de Éxodo, versículo 5 até 19. Ok. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Ok. É condicional? É condicional. Que diz o versículo 5? Novamente, vamos ler o versículo 5 e você vai achar a condição. Novamente, o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu... Ok. Ouvir, guardar. Ouvir, guardar. Ouvir, guardar. Então, qual é a consequência? Então sereis a minha propriedade. Então vai ser propriedade de Deus. Essa é a condição. Ouvir, guardar. Ouvir e guardar. Então será A minha propriedade peculiar, sim, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ok. Que mais? Versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal. Se cumpre a condição, porque vai ser um reino sacerdotal e povo santo. e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isto é sintetizado o que Deus falou com Israel. Ou seja, com Moisés, e Moisés transmitiu a Israel. Então, isto é sintetizado, porque toda a palavra vem desde o capítulo 25 de Éxodo. Quase todo o livro de Éxodo tem os mandamentos de Deus. Após, continua no livro de Números.
Números, quase todo o livro de Números. Então, todo isto faz parte do pacto ou da aliança de Deus com Israel. Então, este pacto é condicional. Se cumpre a condição, Deus cumpre. Se não cumpre a condição, Deus não cumpre. Então, este pacto é condicional. Quando falamos o pacto de Davi, Deus faz um pacto com Davi. Isso está em Samuel. Este é um pacto que é a figura, Davi é a figura de Cristo no reino milenial. Repito, Davi é a figura de Cristo no reino milenial. Ali não tem condição. Vai cumprir. Por isso, você vai olhar várias vezes na Bíblia que Jesus é descendiente de Davi. Ele vem de Davi. Por isso, quando Jesus passava, Jesus, filho de Davi. Filho de Davi, ¿por quê? Porque ele era descendiente não solamente genealogicamente, sino las promessas de Deus. O pacto que fez Deus com Israel é ligado a Davi. E fala muito, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a aliança de Deus com Davi. Então devemos entender. Agora vamos olhar outro texto. Lembre-se desse texto que foi lido, Éxodo. Me sereis um reino. Ok. Então Deus tinha um plano com Israel, que seja um reino de sacerdotes. Agora vamos procurar. Em 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 9 e 10. 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Lo mesmo que Israel. Que mais? A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis... Espera um pouquinho. Senta. Há uma palavrinha aí, que aquele que estuda a Bíblia tem que prestar atenção. E qual é a palavrinha que tem que prestar atenção? Para. Olhou essa palavrinha? Para. O que quer dizer essa palavrinha? Para. Antes que apareça essa palavrinha para, tem uma verdade eterna, uma verdade principal, antes da palavrinha para, ok? E essa palavrinha separa com o propósito. Então, antes da palavrinha para é a verdade, e aonde me leva para esse propósito. Então, antes dessa palavra para, quais são as verdades que está falando Pedro? Pode me ler essas verdades? Geração eleita, sacerdócio real, 2, nação santa, 3, povo adquirido. 4. 4 privilégios. E agora vem? Para que... Espera, para. Então, para que eu sou nação santa? Para que eu sou verdadeiro sacerdote? Para quê? Para um propósito. Para um propósito. Agora, o propósito. Qual é o propósito? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você deve prestar atenção nessa palavra. Anuncieis. Glorioso. E essa palavra anuncieis significa levar o mensagem a todo lugar. Não ficar guardado em 4 paredes. Não ficar aqui dentro. Não. Eu tenho que sair fora. Tenho que ir para o mundo anunciar. Que devo anunciar?
as virtudes. Paramos ali. Virtude, essa palavra virtude significa seu poder ativo. Então, quando estamos falando de anunciar as virtudes, é um poder ativo. Esse poder está continuamente ativo, nunca, nunca, nunca para. Sempre está actuando em favor de nós. Vai entendendo? Ainda não entramos no Apocalipse. Estou fazendo uma introdução para você observar que Apocalipse é o reino que é transmitido, o reino que merece Cristo. E por isso o reino dá início no livro de Éxodo. Deus estabeleceu a la nação de Israel como reino, mas falhou Israel. Israel falhou. E então a quem Deus lhe concede esse privilégio? A igreja. A igreja. Mas para que propósito? Para anunciar. Não para ficar quieto. Olha, meus queridos. E Deus respeita. Está compreendida essa palavra? Respeita. 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 Respeita lo que Ele falou. Porque quando Deus te declara como sacerdote, Deus escuta a tua oração. Aleluia. Deus escuta e responde a tua oração. Porque eu sou sacerdote, você é sacerdote. E quero te dar um exemplo. No Antigo Testamento. Em realidade, o texto que foi leído ali no livro de Éxodo não eram os levitas. Era toda a nação de Israel como sacerdote. Mas quando Moisés sube na montanha para continuar falando com Deus e ele desce da montanha, ele está na glória, desce da glória. O povo de Israel está adorando o becerro de ouro. Então Moisés quebranta as tábuas da lei. Quiebra. Então Moisés disse: quem está por Deus, venha. E quem foram para Moisés? Quem se aproximaram? Os levitas. E desde esse entonces foi declarado sacerdotes os levitas. Israel perdeu o sacerdócio. E Deus lhe concede a los levitas o sacerdócio. Deus sempre respeitou aquela autoridade que Ele mesmo colocou. A palavra que Deus deu. Se lembram quando os de Coré se levantaram contra Moisés? E ao dia seguinte da justiça de Deus contra os de Coré, a mortandade continuava. E que faz Moisés? Moisés disse: Arão, pega o incensário, como diz? Incensário, né? E te coloca entre Deus e os vivos, não entre Deus e os mortos. Já estão mortos. Então ele disse: colócate entre Deus e os vivos. Arão pegou o incensário e se colocou ante Deus e os vivos e parou a mortandade. Deus respeita a autoridade do sacerdócio. Deus respeita. Deus honra. Então Deus parou. Porque Deus respeita muito mais que nós a autoridade. Esse é outro tema que também seria muito importante falar sobre as autoridades estabelecidas por Deus. Mas estou colocando esse tema do reino do sacerdócio, o reino. Então Deus respeitou e cessou a mortandade. Os levitas falharam também. Falharam. Em vez de ensinar a lei, eles ensinaram conforme a lo que o povo gostava de ouvir.
Então eles foram rejeitados. E o sacerdócio Deus deu à igreja. Por isso o texto de 1 de Pedro nos diz que somos real sacerdócio. Então existe um tema muito importante na Bíblia, que lamentavelmente o cristianismo moderno não estudou ainda a fundo, bem profundo, o reino de Deus. Que é o reino? Você sabe que cada evangelho foi direcionado a um grupo de pessoas. O evangelho de Mateus foi direcionado para os judeus. João foi direcionado para o povo em geral. Lucas fala para os gregos. Então, cada evangelho tem uma direção. Mateus foi escrito para os judeus. Para os judeus. Por isso, Mateus tem a genealogia de Jesus. Porque para provar que Jesus vem da genealogia real, deveria ser provado. Então, Mateus vai provar que Jesus é o grande Messias que Deus prometeu ao povo de Israel. Aleluia. E o tema principal no evangelho de Mateus é o reino. Mateus é o reino. 50 vezes Mateus escribe sobre o reino ou menciona o reino. 50 vezes. Por isso temos o Sermão da Montanha. Ali fala para os judeus do reino. Mateus fala 4 grandes sermões do reino. Mateus 5, 6 e 7, o primeiro sermão. Capítulo 12, 13, as parábolas do reino. Ele escreve. E assim sucessivamente até chegar ao último mensagem de Mateus, que é Mateus 24 e 25, os acontecimentos finais do reino. Então o tema principal de Mateus é o reino. E se você pergunta em qualquer igreja, que você sabe do reino? Como você pode me explicar sobre o reino? A grande maioria ignora. E é um tema principal, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E é a esperança dos filhos de Deus, o reino dos céus. É um tema importantíssimo. E Apocalipse não é simplesmente o caos, o juízo. Não. É a transição de autoridade para que Cristo possa tomar o reino. Isto é Apocalipse. Então, fazendo essa pequena introdução do reino, é ali em Apocalipse que está me falando do Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, o reino. E eu quero, não vamos tomar muito tempo, porque levaria muitas horas e vai muito longe, muito longe. É como dá início Apocalipse e como finaliza Apocalipse. Quando você chega ao capítulo 1 de Apocalipse, João na isla de Patmos, ele tem a revelação de Jesus. E ali tem a clara evidência que ele é Deus, por muitos detalhes. Mas comienzas a abrir-se los celos, ¿se dice celos? Celos. Mas antes de abrir los celos, aquí esto es lo que me llamó poderosamente la atención. Apocalipse dá início com glória ou com louvor a Cristo, que seria o capítulo 5. Glória e louvor.
E no capítulo 19 finaliza Apocalipse com glória e louvor. Mas você diz, não é o capítulo 1. Não. Antes de começar a revelar los misterios de Apocalipsis, comienza glorificando a Cristo. Cuando finaliza de revelar los misterios de Apocalipsis, finaliza con gloria y louvor. ¿A quién? A Cristo. Entonces Apocalipsis se da inicio con gloria, con louvor a Cristo. ¿Cómo finaliza? Con gloria y louvor a Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque Él le colocó la victoria en su lugar. Você me vai perguntar, o que está querendo me dizer? Estou querendo te dizer que Cristo já derrotou a Satanás. Cristo já derrotou a morte. Cristo derrotou os demônios. Cristo derrotou o mundo. E Cristo derrotou a tentação e a morte. Você tem 5 inimigos. 5 inimigos: Satanás, los demonios, el mundo. Él le derrotó la carne y la muerte. Él le derrotó todos esos enemigos. Están vencidos. Pablo dice en Romanos 8:37, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él le triunfó. ¿Y qué dice Pedro? Vamos a ver qué dice Pedro. No libro de Atos, en su primer sermón, Atos, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué faz Pedro en su primer sermón? Pedro, en su primer sermón, él fala sobre Cristo. El tema principal es Cristo. Você nunca deve esquecer esto, meu irmão. O tema principal de Pedro em seu sermão é Cristo. O tema principal de João é Cristo. O tema principal de Pablo é Cristo. Cristo, não é outro. Os outros são secundários. Você não deve elevar lo secundário sobre lo prioritário. E lo prioritário é Cristo. E Pedro vai falar muitas coisas de Cristo, muitas grandes verdades. Eu aconselho você pegar este grande sermão de Pedro, que dá início no capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 36, o sermão de Pedro. Mas nós vamos ler só um versículo. Uma das coisas que ele falou aquela manhã. No versículo 24. Atos 2, 24. Que é o que ele falou. 2, 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Retido. Retido. Sim. Que fosse retido por ela. Pode ler o início. Ao qual Deus ressuscitou, soltas. Ok. Solto. De quê? De que foi solto? As ânsias da morte. Ah, foi solto da morte. Essa palavra solto é uma luta corpo a corpo. Isso é chamado, não sei em espanhol como em português, uma luta atlética. Ele está batalhando com a morte. Durante 3 dias, Jesus estava debaixo da morte. Ao terceiro dia, ele virou e ele se colocou acima da morte. Ele triunfou eternamente sobre a morte. E ele ressuscitou.
quando a morte tem autoridade? A morte tem autoridade quando tem pecado. E como Cristo era sem pecado, Ele pôs triunfar sobre a morte. Por isso, Ele colocou debaixo dele a mesma morte, Ele triunfou. Então, Jesus triunfou sobre a morte. E isso é o que Pedro está dizendo. Solto, nessa luta com a morte, ele foi liberado, porque não tinha pecado. Ele triunfou sobre a morte. Glórias a Deus. Por isso Pedro diz que ele desceu às partes mais profundas da terra para anunciar. E essa palavra anunciar não quer dizer que ele foi a pregar. Não. Não é para pregar aqueles que já partiram. Os que já partiram já tiveram as possibilidades. Mas Jesus Cristo foi a anunciar e dizer: he triunfado sobre a morte. Então, aqueles que estavam esperando a Cristo, esperando o Messias, Ele pegou a eles e levou para o paraíso, para a glória do Senhor. Ele triunfou porque Ele foi anunciar e tirar aqueles que estavam debaixo da morte, porque nunca tinha sido vencido. Quando Cristo venceu, eles também venceram. Aleluia. Ele não foi a pregar aos mortos, Ele foi a anunciar sua vitória sobre a morte. Por isso tem que olhar essas palavras no sentido grego. E no sentido grego significa: Ele foi a proclamar a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. E Paulo fala em Efésios 4, versículos 7 e 8, quando Cristo triunfou e levou cativo a catividade. Por favor, pode ler esse texto, Efésios 4. Vamos ler o versículo 7 e 8, Efésios. Ainda não entramos no Apocalipse, estou fazendo toda esta introdução, né? 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ok, levou cativo aquele que estava debaixo da catividade da morte. Levou aonde? E deu dons aos homens. Como disse, deu dons aos homens. Versículo 7 fala do dom. E versículo 8 fala do dom. Onde está falando em plural e em singular? E deu, versículo 7. O versículo 7, segundo a medida do dom de Cristo. Isto é, plural ou singular? Singular. Então deu um dom. E esse dom é o dom da graça, o dom da salvação. Versículo 8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Plural. Singular e plural. Por que singular e plural? Porque o dom da salvação é uma. É o dom da graça, o dom de ser salvo. Mas os dons, esse dom de ministério de pregar, o dom da profecia, o dom do evangelista e todos os dons, esses são plural. Então, porque ele venceu, eu tenho um dom. Onde está fundamentado o meu dom? Na vitória de Cristo. Onde está fundamentado o dom que Deus te usa? Na vitória de Cristo sobre a morte. Ali está o fundamento. Esse é o grande fundamento. O fundamento dos dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. 3. Dons ministeriais, dons do Espírito e dom de serviço estão fundamentados em quê? Em la grande vitória de Cristo sobre a morte e sobre Satanás. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, Apocalipse está me falando sobre o reino. O reino. Mas não solamente sobre o reino, sino o rei do reino.
Apocalipsis me está falando sobre o reino, mas não solamente o reino, sino o rei do reino. Eu quero, nesta manhã, transmitir alguma coisa sobre o rei do reino. Você sabe que Apocalipse é o livro que mais fala de Cristo que qualquer outro? Apocalipse é o livro que mais me revela a Cristo. Colossenses é um livro muito particular porque me fala sobre as características de Cristo, porque a igreja de Colosa estava haciendo uma batalha espiritual contra os gnósticos. Y los gnósticos denigraban a Cristo, o sea, no denigraban, tenían conceptos errados sobre Cristo. Entonces Pablo escribe a la iglesia de Colosas colocando a Cristo en el lugar correcto. João, o evangelho, la carta de João, primera de João, también va a colocar con respecto a Cristo, porque los gnósticos estaban se infiltrando en la iglesia, y João va a colocar conceptos correctos sobre Cristo, porque ellos acreditaban, los gnósticos acreditaban que Cristo era divino y no humano. Él era divino. Una de las cosas, una de las heresías, es que era divino y no era humano. Entonces João dice, aquel que no confiesa, no sé cómo dice en portugués, que Cristo no vino en carne, no es de Dios. No confesa que Cristo vino en carne, no es de Dios. ¿A quién le está escribiendo? A los gnósticos. No inicio de João, al verbo de vida, palpamos, tocamos, falamos. Entonces él está diciendo, si es un espíritu, no podemos palpar a él. Si es un espíritu, no, él era humano. Entonces João está escribiendo esto a los gnósticos. Pablo también en Colosenses, también a los gnósticos. Pablo también los primeros 2 capítulos de Corintios, los 2 primeros capítulos, fala para los gnósticos, para ellos. Porque los gnósticos para él era importante la sabiduría, la elocuencia. Entonces ellos no acreditaban que aquellos que eran ignorantes, que no sabían leer, que no sabían escribir, que podían ser salvos. Por eso Pablo, al finalizar el capítulo 1, dice, Dios eligió a aquellos ignorantes, pecadores, a este Dios eligió, a él, entonces ellos son salvos. Esto es una respuesta a los gnósticos, mucha respuesta, porque los gnósticos tienen una gran influencia no tempo de Pablo, de João. Então Cristo em Apocalipse é mencionado. Existem muitos mistérios em Apocalipse em quanto a alguns conceitos. Em Apocalipse 28 vezes Cristo é mencionado como Cordeiro. 28 veces. Entre una de las veces, vamos a olhar algunas veces, por favor, en Apocalipsis, o Cordeiro. Vamos a olhar algunas veces donde aparece Cristo como o Cordeiro. E no capítulo 5, você vai achar várias vezes mencionado o Cordeiro. Capítulo 5. Vamos a leer simplemente donde está mencionado. Poderíamos estudar qué dice do Cordeiro. ¿Qué dice do Cordeiro? Por ejemplo, no capítulo 5, versículo 6. 5, 6. Pode ler. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais,
viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Que disse do cordeiro? O cordeiro? Como havendo sido morto. Para ali. Ele está vendo o cordeiro morto? Está falando da morte de Cristo. A primeira vez que aparece o termo cordeiro, ele vê a Cristo redimindo a humanidade e diz: Ele é digno, o único de abrir os céus. Mas o mais detalhe, o mais grande detalhe, no versículo, por exemplo, vamos ler alguns textos mais. 5:8, aparece novamente o termo cordeiro. 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. O cordeiro é digno de louvor. Ele é Deus. Ele é Deus. Então você olha aquele que foi morto, mas ele é digno de louvor e de humilhação. No capítulo 5, versículo 12. Que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Este é o louvor que eles fazem. Este é o louvor que eu estava falando. Dá início, antes de abrir os céus, a adoração e a glorificação. E quem? Do cordeiro. Do cordeiro. Versículo 13. Outra vez o cordeiro. 13. Sim, 13. Eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Ok, por que fala sobre isto? Porque está falando aqui estas verdades. Porque Ele é digno de receber a glória e a honra. Este é o louvor. Mas é muito importante ler e estudar palavra por palavra. Que estão expressando os 24 anciãos? Que estão expressando aqueles que estão adorando ao Cordeiro? Que eles estão dizendo, e é digno de estudar palavra por palavra, que eles estão dizendo, glorificando. Então, como começa Apocalipse? Glorificando o Cordeiro. Mas uma das coisas que poderosamente chama a atenção, quando menciona o Cordeiro, ele diz: ao Cordeiro que foi imolado desde a eternidade. Ou seja, antes da criação. Eu pergunto, alguém de vocês pode me explicar isto? Ao Cordeiro que foi imolado antes de que todo existiera. Quem pode me explicar? Nenhum de nós podemos explicar. Mas Deus, como é sábio, tem toda a sabedoria. Ele conhece o passado e o presente e o futuro. Ele tem todo claro. Para Deus não existe o tempo. Mas Deus fala do Cordeiro antes da criação, que já foi imolado dentro da grande sabedoria e inteligência de Deus. Deus tinha provisto a salvação para a humanidade, para nós.
El Cordeiro fue sacrificado antes de que nós nascéramos. Glórias a Deus por este privilégio. Deus já tinha provisto a salvação. Deus não foi pegado de surpresa, dizendo: agora o homem pecou, o que vamos fazer? Não. Já Deus tinha a provisão antes da criação de todos os seres humanos. Então, de quem está falando o Apocalipse? De Cristo. E como fala de Cristo? Como o Cordeiro. E por que como Cordeiro? Porque o Cordeiro foi sacrificado e morreu para nos salvar. O Cordeiro morreu para triunfar sobre Satanás. O Cordeiro foi sacrificado para vencer a política mundial que vai se levantar contra Cristo e contra todo o povo de Israel. Cristo venceu todos nossos inimigos. Cristo triunfou. E isto é glorioso, é maravilhoso. Se não pudiésemos entender isto em Apocalipse, Cristo triunfou. E se Cristo triunfou, nós somos vencedores em Cristo. Vou voltar ao texto. Vou voltar ao texto de Romanos 8:37. Romanos 8:37 diz, procura esse texto e quero ressaltar uma palavrinha ali. Louvado seja o Deus. Se pudiésemos entender e acreditar nessa palavra. Aleluia. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Somos mais. Aleluia. Essa palavra mais, sabe o que significa? Você lê rápido e não presta atenção e não olha. O que significa? Mais. Essa palavra significa hiper. E que quer dizer hiper? Por acaso você não conhece um hipermercado? E que quer dizer hiper? Grande. É grande. E que me diz em Romanos 8:37? Eu sou grande triunfador. Eu sou grande triunfador. Hiper quer dizer que você é grande triunfador. Sobre que? Todas as coisas que acontecem em nossas vidas. No versículo 35, 36, eu sou grande triunfador. E por que menciona tantas vezes o Cordeiro? Porque o Cordeiro triunfou sobre todas as coisas. Aleluia. Então, ¿de qué me está falando Apocalipse? Del triunfador, del vencedor, de aquele que triunfou sobre todos nossos inimigos. Então vamos a entender isto, meu irmão. Vamos compreender de que está falando. Está falando do triunfador. E de aquele triunfador, aquele que venceu, tem o único que tem a autoridade de abrir os céus. É o único de revelar lo que vai a acontecer. É único. E esse único que vai revelar é aquele que se vai sentar no trono. Aquele que se vai sentar e vai tomar total domínio do trono. Graças a Deus. Está me entendendo isto? Glória a Deus. Amém. Agora a pergunta: acredita? E se você acredita, quando vêm as lutas na tua vida, você tem que dizer isto: estas coisas já Jesus venceu. Aleluia. E se Cristo venceu, eu sou grande vencedor. Não tenho por que me lamentar, não tenho por que duvidar, não tenho por que cair derrotado. Eu sou grande vencedor. E por que me desanimo? Por que me entristeço? Por que quero deixar o caminho de Deus? Por que quero deixar o ministério? Porque não acredito na vitória
vitória de Cristo sobre todos nossos inimigos. Por isso, é o único problema, não acredita. Jesus poderoso, Louvado seja Deus por isto. Cristo vivo. Olha, Jesus se revela a cada igreja, ou seja, igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, sucessivamente até chegar à igreja de Laodicea. Jesus se revela. E em cada revelação, quando você vai estudar cada igreja, a primeira coisa que ele se apresenta é quem ele é. Quem ele é, ele se apresenta. E em cada apresentação de Cristo está revelando quem realmente ele é. E você vai observar que em cada uma delas, você vai observar a Cristo como Deus e o grande triunfador. Se pudéssemos olhar a imensidade de Cristo, então vamos observar alguns detalhes nas igrejas e também em Apocalipse capítulo 1, como ele se revela. Não vou ir a todos os detalhes, porque já falei que Apocalipse está revelando a Cristo de mais que qualquer outro livro da Bíblia. Mais que qualquer outro livro da Bíblia. Glórias a Deus. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Como se revela Cristo? 1:18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo o sempre. Amém. Então, sim, pode continuar. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele venceu ou não venceu? Aleluia. Ele é triunfador ou não triunfador? Eu sou quem vivo. E para quê? Para todo sempre. Esta mesma revelação Jesus vai dar em Apocalipse 2:8. Vai falar da mesma coisa. 2:8, pode ler. 2:8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Amém. Então está afirmando, ele esteve morto, mas agora já não está morto, já não está na sepultura. Que diz? Ele vive. Ele vive. A quem estamos adorando? Aquele que vive, o poderoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. E se ele vive, é porque ressuscitou e triunfou sobre todos nossos inimigos. Está falando ali no texto de 1:18, está falando de 1:18. O eterno, ele é eterno. Em quem você acreditou? Em aquele que é eterno. ¿Sabe por qué estou percorrendo estes textos e vamos olhar vários textos sobre a introdução de Apocalipse? Porque devemos ser conscientes de quem está falando e que diz de aquele que está falando, de aquele que vai tomar o reino. Cristo já triunfou sobre eles, sobre a morte, Satanás, ele já triunfou. Mas por enquanto Satanás, os demônios, o mundo, o pecado e o sistema do pecado não tem sido subjugado debaixo da autoridade. Mas quando Cristo tome o domínio do reino, não terá mais poder. Não terá mais poder nem o pecado nem Satanás. Já estarão vencidos por toda a eternidade. Entendeu esta colocação? Isto é uma colocação doutrinal. Cristo já venceu na cruz. Aleluia. Ressuscitou como evidência que triunfou. Mas por enquanto eles estão livres, está actuando. Mas quero te dizer que o domínio total será quando ele tome o reino e nunca mais vai ter poder. Nada de isto. Pero já estão vencidos. Estão vencidos. E devemos viver, irmão, devemos viver como triunfadores. Aleluia.
Oh, quando alguém te pergunta como você vai, oh, estou com tantos problemas na vida, estou com tantas lutas, não aguento mais, vou deixar o ministério, não vou cantar, não vou pregar, não tenho pensado desistir do evangelho. Mas quem é Cristo para ti? Quem é Cristo? Cristo é o triunfador sobre todas as coisas e Ele está vivo. Isso fala Apocalipse de Cristo, aquele que está vivo. Vivo. Se lo fala com ele a João em la isla e se lo revela para que lo mencione novamente que está vivo a la igreja de Esmirna. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? No. Você tem que estudar Apocalipse 2 e 3. Em cada igreja, ele se apresenta de uma maneira diferente. E por que ele se apresenta em cada igreja de uma maneira diferente? Porque em uma igreja se apresenta de uma maneira, em outra igreja de outra maneira, na outra igreja de outra maneira. É muito simples. Porque em cada igreja que Jesus se revela, é a necessidade dessa igreja. E a quem ele se revela como aquele que está vivo. ¿A quién le se apresenta? Hemos leído Apocalipsis 2, 8. ¿A quién? Esmirna. ¿Y por qué Esmirna? Porque Esmirna é a igreja que vai passar uma grande perseguição. E aqui diz 10 dias. E existem várias interpretações de 10 dias. Eu me inclino que são 10 dias literal. E na história de Esmirna, a igreja foi perseguida durante 10 dias. E lhe disse aquele líder da igreja, ser fiel até a morte. E que lhe disse? Como se apresenta? El que estuvo morto, mas reviveu. Ele vive. E por quê? Porque o líder da igreja vai ser morto. E esse líder era Policarpo. Policarpo. E quando lo colocaram no sé cómo dice en español la foguera para ser quemado. Foguera. Entonces dice aqueles verdugo, desiste de teu Deus y você vai salvar a tua vida. Y Policarpo dice, no voy a desistir. 76 años fue fiel conmigo. Aleluya. Él no me dejó y ahora que estoy perto da eternidade, voy a desistir. No, pode matarme. Y él se asentó na fogueira, no meio da lenha. Pode. Y querían amarrar. No me amarre, voy a ficar quietinho acá. Pode matarme, que Deus é fiel. Aleluya. Y por eso dice el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Por esto Deus se revela a esa igreja, Jesús se revela a esa igreja como aquele que esteve morto. Policarpo será morto, mas é ressuscitado e Deus dá essa esperança a Policarpo. Aleluya. Você vai viver. Vai viver. A morte já não tem mais poder. Já perdeu todo o poder a morte. Por quê? Porque eu já venci. Senhor glorioso. Glórias a Deus. Irmãos, a todos nós dia vai nos chegar a hora da morte. Alguns nem querem mencionar isto. Tem medo. Mas não precisa. Porque Cristo venceu a morte. Glória a Deus. Bendito Cristo venceu a morte. Eu aconselho você ler capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse e você observar cada detalhe.
como se apresenta Jesus. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús se apresenta de 15 maneras diferentes. 15. Imagina, tem 15 coisas para estudar. 15 maneiras diferentes como Cristo se apresenta. E ainda Cristo é apresentado fora destas 15 como Cordeiro, aquele que morreu, ressuscitou e venceu todos os inimigos. Então, quando você te menciona em Apocalipse, lembra-te disto. Apocalipse, sim, é o juízo, a condenação, todo isto. Mas sobre todas as coisas, está mencionado Cristo. Aquele que venceu. E aquele que está nesses 7 selos que se vão abrindo cada está acontecendo a transição do governo de Cristo e que Ele reinará pelos séculos dos séculos para a glória, para a honra e o louvor do Senhor. Graças a Deus, Ele é o que esteve morto e vive por los séculos. Então, outra das coisas que Cristo é apresentado em Apocalipse é o eterno. Cristo é mencionado como eterno. Eterno. O primeiro, lembre-se, Cristo, aquele que venceu a morte e está vivo. O segundo lugar, Cristo é apresentado como aquele que é eterno. Eterno. Vamos olhar Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e versículo 8. Versículo 4 e versículo 8. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Ok. Que é presente, que era passado, e que há De vir. Quem me está falando disto? Que Ele é eterno. Ele é eterno. É muito difícil explicar desde o lado humano a eternidade. Então, do lado humano, vai colocar a eternidade em tempo. Tempo passado, presente e futuro. Algumas vezes, alguns comentaristas, para explicar a eternidade passada, eternidade futura. Pero dentro do linguagem de Deus não existe eternidade passada e eternidade futura. Existe eternidade. Não tem passado e não tem futuro, porque passado e futuro é o tempo. Tempo, passado e futuro. Mas para explicar a eternidade dentro da mente humana, dentro do nosso conceito, é passado e futuro. Mas por isso, João está escrevendo aqui presente, passado e futuro. Mas de quem está falando? Do eterno. E quem é o eterno? Cristo. 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 E é um grande e um glorioso privilégio haver conhecido a Cristo. Isso é um tremendo, um grande privilégio de haver conhecido a Cristo. Então, isto é tremendamente maravilhoso. A esta altura, depois de explicar tantos detalhes e muitos mais que existem em Apocalipse, você não é um privilegiado conhecer a Cristo? Você não é um privilegiado. E ainda existem heresias dizendo que Cristo foi criado por Deus, que Cristo não é eterno, que Cristo não. Claro que não, que isto é errado. Por isso Cristo é identificado. Primeiro, é identificado Cristo como aquele que venceu a morte. Segundo, como Cristo que é eterno. É eterno. Poderia agregar o capítulo 1, versículo 8.
1:8 de Apocalipse, né? 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha, está explicando a eternidade de três maneiras ali. De três maneiras está explicando a eternidade. Volta novamente a ler e lê pausado. Lê pausado. Lê de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Espera, não, de quatro maneiras, não três. Não, espera, tranquilo. Eu sou. Essa expressão, eu sou. Não te faz lembrar algum texto do Antigo Testamento? Sou o que sou. E quando na Bíblia aparece eu sou, está falando de Deus na eternidade. Um momentinho. Acabou. Sim. Quando ele disse eu sou, para os judeus isto era uma blasfema, porque ele se considerava Deus. Eu sou. E João, como vai escrever o Evangelho de João, ele vai escrever de Jesus, os eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão de vida, eu sou a virgem verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João vai relatar 8 eu sou no Evangelho. 8 eu sou. Então, quando ele se apresenta e se identifica, eu sou, ele está dizendo, sou Deus. Eu sou Deus. E se ele é Deus, ele não tem princípio e não tem fim. Por isso, Apocalipse vai revelar a Deus. E quem é Deus? Cristo. E que está acontecendo no livro de Apocalipse? A transição do governo de Deus. Olha, isto é outra doutrina, por favor. A transição do governo de Deus para o governo de Cristo. Esto é profundo. ¿Por que profundo? Porque Deus vai conceder o trono a seu filho. E seu filho terá o trono por toda a eternidade, porque ele foi quem venceu. Então, Apocalipse não é importante os juízos. Lo importante es que Cristo es eterno y que Cristo va a se asentar no trono de Dios por toda la eternidad. Y Él se identifica como Dios. Por eso dice, eu sou. Que otro concepto más aparece en el versículo? Alfa y Omega. Que quiere decir la primera palabra en griego y la última. Quiere decir que Él es desde el principio hasta el fin de la eternidad, aunque la eternidad no tiene fin. Él es. Yo estoy explicando que no es fácil explicar la eternidad desde el lado humano, mas Él está explicando con palabra. Por eso dice alfa y omega. Alfa y omega quiere decir que hay una eternidade. Outra coisa que ele fala sobre a eternidade. Sempre está falando a mesma coisa de diferentes maneiras. O princípio e o fim. Ok, é o mesmo. O princípio e o fim. Está falando do lado humano, não divino. Por isso usa o princípio e o fim. Em nossa mente existe um princípio, existe um fim. Mas dentro da eternidade de Deus não existe um princípio e não existe um fim. Não tem princípio e não tem fim, mas está explicando a eternidade. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir. Novamente, explica a eternidade. De quem? Que era e que há de vir. Em quem você está acreditando? Em Cristo
que es Dios y que está triunfando sobre todas las cosas. Si nos pudiéramos captar, está correcta la palabra, captar estas verdades bíblicas, comprender dentro de nuestro raciocinio humano, compreender quién es Cristo, você nunca lamentaría las cosas que te acontecen. Você nunca duvidaría, nunca dejaría de servir a Dios. Nunca se apartará ou se afastará dos caminhos de Deus, porque você compreendeu quem é Cristo. E se você compreende quem é Cristo, vocês têm em claro a palavra. O problema é que as pessoas dizem, sim, eu conheço. Muitas pessoas conhecem intelectualmente, pero não experimentalmente. Uma coisa é conhecer intelectualmente e outra coisa é experimental. Intelectualmente, você pergunta nas ruas, você sabe que existe Deus? Sim. Você sabe que Cristo morreu por ti? Sim. Você sabe que Cristo é o Salvador? Sim. Pero esto é intelectual, pero experimentalmente não. Porque se eles experimentariam a Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele estaria na igreja. Um exemplo é Jó, quando ele disse, antes eu te conhecia só, Eu vi. agora os meus olhos. Te ven, te contempla, não? Esse é o problema. Por exemplo, quando o anjo do Senhor se apresenta a Gedeón e lhe dice, em espanhol dice varón, forzado e valente. Varón, forzado e valente. Deus está contigo. E Gedeón que dice, se Deus estaria conosco, ¿por que nos aconteceu todas estas coisas? Primeira pergunta. Onde está o Deus de nossos pais? Quiere decir que él había escuchado lo que Dios hacía con sus antepasados, pero él nunca experimentó. Por eso dice, ¿dónde está o Deus de nossos pais? Nossos pais viram o mar se abrir, comeram no maná, beberam água da rocha, a nuvem lhe acompanhou. ¿Dónde está esse Deus? Eles simplesmente tinham informação, não tinham experiência. E o problema da igreja hoje tem informação de Deus, mas não experiência com Deus. Se tivesse experiência com Deus, nunca se afastaria, nunca desistiria, nunca abandonaria, nunca deixaria os caminhos de Deus, porque tem conhecimento intelectual, não experimental. E você sabe que existe mais de 10 palavras, 10, sobre o termo conhecimento, conhecer. 10 palavras. No grego existem 10 palavras, mas tanto em português como em espanhol conhecimento é uma só. Mas em grego existem 10 palavras. E estão ligados com preposições. Ou seja, conhecimento e preposição. Conhecimento e preposição. E a preposição lhe dá o verdadeiro sentido à palavra. Conhecimento significa noxis. Noxis. Pedro fala sobre o conhecimento de lo alto. E ele agrega uma preposição. Epi. E então aparece epignoxis. Quer dizer epi, aquilo que vem de cima. E aquilo que vem de cima toma minha vida, controla minha vida, me dirige.
Entonces Pedro en su primera carta, él usa 18 veces la palabra epignosis. Y ese epignosis toma mi vida y me dirige, me governa. Então, quando eu conheço a Deus, conheço epignosis. Por quê? Porque a revelação vem dos céus, vem de Deus. E esse epignosis toma a minha vida e não posso ser tomado por outra coisa. Eu sou tomado pelo conhecimento da revelação de Cristo. Glória a Deus. Por exemplo, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Cuando conheço, practico, conheço, practico, conheço, practico. E quando conheço a verdade, acontece alguma coisa na minha vida. Pero não é intelectualmente, é experimentalmente. Então, por isso Cristo está se revelando em Apocalipse. E não vou deixar de insistir que o conhecimento de Deus, ou seja, Apocalipse, me está revelando a Cristo. A Cristo. Então, entre os detalhes de la revelação de Deus, já hemos mencionado dois lados. Primeiro, que Ele venceu a morte. E quando venceu a morte, venceu todos nossos inimigos. Segundo, Ele é eterno. E terceiro, não preciso ter medo ou ter temor. Não preciso, porque conheço a Deus, meu Salvador. Não preciso ter medo. Eu descanso em fé em Cristo. As coisas que estão acontecendo hoje no mundo, a palavra lo anticipou. A Bíblia lo anticipou. Muitas pessoas me convidam para que eu fale todo o que está acontecendo. Alguma coisa eu coloco. Mas quando eu coloco como prioridade os acontecimentos, estou deixando de lado Cristo. Eu prefiro colocar a Cristo e debaixo de Cristo os acontecimentos. Ninguém de nós ignora que todo o que está acontecendo hoje é bíblico. Todo o que está acontecendo em Israel, todas as coisas que estão acontecendo agora, hoje mesmo, são acontecimentos que a Bíblia me anticipou. Já me falou todo isto. Então, começamos a percorrer a Bíblia e observar todas essas coisas que estão acontecendo. Você vai observar que está na Bíblia. E que Deus me anticipou. E Ele me está dizendo: você deve abrir os olhos. E que devo observar? Que está perto o dia do arrebatamento. Olha, vamos colocar um exemplo, outro provavelmente coloquemos hoje de tarde, mas eu vou colocar um exemplo para que observemos o que a Bíblia me diz de las coisas que estão acontecendo. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Sim. Versículo 32. Alguém poderia ler para nós? Ok, obrigado. Mateus 24, 32. Olha. Aprendam a lição da figueira. Quando os ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Jesus disse: olhem a figueira. Vocês devem aprender da figueira. E quem é a figueira? Israel. A figueira é Israel. Então vocês devem aprender dessa figueira. Aprender. E quando essas ramas, que diz essas ramas ou
começam a brotar. A brotar. Quando começou a brotar Israel? O 14 de maio de 1948. O 14 de maio de 1948, Israel foi declarado nação. Isto foi declarado nação. O 15 de maio, o dia seguinte, de 1948, foram atacados aquele povo tão pequeno que estava começando um dia de ser uma nação. Foram atacados por todos os árabes para destruí-los. Todos os árabes. E você olha que está rodeado de árabes. E você sabe uma coisa? Eles não puderam derrotar. Apesar que eram maioria, apesar que tinham armamento, apesar que tinha muito mais gente que os judeus, então Deus intervino nessa batalha e Deus concedeu uma grande vitória. Então por isso disse Jesus: olhe, aprenda na figueira, que quando essas ramas, quando começam a nascer, o 14 de maio de 1948, e ali começa, e no ano 1982 recuperou, antes 1982, 1966 recupera Jerusalém, em 1982 recupera a parte do norte, e começa a tomar domínio, e começa a tomar forma. Ali está a figueira brotando. E que diz a última parte do versículo? Por que devo aprender dessa figueira? Vocês sabem que o verão está próximo. Finaliza o inverno, finaliza a perseguição, finaliza o caos. E agora que começa? Vai começar o verão, aquele tempo de maravilha para Israel. Vai ser totalmente restaurado. Vai ser restaurado. Então por isso devo olhar esta figueira, porque esta figueira é a señal de Deus. E por que as pessoas não olham Israel? Porque estão olhando o que acontece no mundo. Se Apocalipse te fala do governo mundial, a agenda 2030, esta é uma señal de lo que acontece nos últimos dias. O governo mundial, o sistema mundial, com certeza, isto no governo mundial, isto não começou agora está começando a se falar, mas o início do governo mundial começou em 1973. Começou no governo dos Estados Unidos, e ali no governo dos Estados Unidos começaram a falar de um governo mundial, de um líder mundial. E quem começou? Estados Unidos, 1973. Hoje as nações estão dizendo: precisamos um governo mundial, e está se espalhando por todos lados, e por isso temos a Agenda 2030. Sim. Então todo esto está me falando. La pregunta es, ¿para qué Deus me deixou todo esto? ¿Para qué Deus me deixou las evidencias? ¿Para qué Deus me deixa los detalles de los acontecimientos? ¿Para qué? ¿Para que me fala de Cristo e a grandeza de Cristo? ¿Para que me fala Apocalipse do juízo de Deus? ¿Para quê? ¿Para que eu tenho todas estas grandes reveladas e posso olhar o mundo e Bíblia, acontecimento político e Bíblia, acontecimento climático e Bíblia, a igreja e Bíblia, e todo esto são evidência na política e Bíblia, o clima e Bíblia,
la maldad y Biblia, o gobierno mundial y Biblia. ¿Para qué Dios me deja todo esto? Para que yo aperciba que Cristo está perto. Para que eu possa me acordar e não continuar dormindo na minha vida espiritual. Ainda de los acontecimentos que me está indicando que Cristo vem pronto, ainda, muitos crentes siguen dormindo. Muitos crentes siguen dormindo e não podem acordar como aquelas 5 virgens insensatas. Eles não se acordam. Lamentavelmente, eles estão dormindo. Ok. Eu poderia seguir falando sobre os acontecimentos, ou seja, quem é Cristo. Eu coloquei 3 para ter uma ideia, uma pequena ideia. Quem é Cristo em Apocalipse? Quem é Cristo? E o tema principal, já falei, é Cristo. E o reino e o governo é Cristo. É Cristo, Cristo, Cristo. Mas o que eu queria sim falar, irmão, vamos falar alguns minutos mais. Eu queria falar sobre a glorificação antes de que aconteçam aqueles dias mais tristes da humanidade. Ou seja, como comienza a revelação. E vamos ler Apocalipse capítulo 5. Vamos ler do versículo 5. Vamos ter paciência aqui. E vamos ler do versículo 5, capítulo 5, versículo 5, até o versículo 14. Então vamos observar como se dá início a lo que sería el caos mundial. Antes de comenzar a revelar o caos mundial, se glorifica a Cristo. Após de finalizar o caos mundial, se glorifica a Cristo. ¿Por qué? Porque o centro de Apocalipse é Cristo. Porque Él es digno de ser glorificado. Entonces no debemos pensar que Apocalipse me está falando como tema principal o anticristo. O tema principal no es o anticristo, no es la marca da besta, no es Armagedón, no es o juízo, es Cristo, es Cristo, Cristo. Entonces gostaria que comience a leer, hermano, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 5 até o 14. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ok. Olha que grande verdade. Porque estava chorando. E disse: quem é digno de abrir o livro? Você sabe que o livro na Apocalipse é o rolo. Está escrito por fora e por dentro. E ninguém se achou digno, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhum lugar. Não tem ninguém que abra, não tem ninguém que pode me revelar os mistérios. Não tem ninguém, não tem. Então um dos anciãos disse: não chore. Não chore. Porque aqui tem quem pode revelar. Ele pode te revelar os mistérios. E olha o que diz quem pode revelar. É o leão da tribo de Judá.
Segundo, es la raíz de David. Se lembra quando eu falei los pacto condicional e los pacto incondicional? Deus fez com Davi pacto incondicional. E ele fala que através de Davi o reino milenial se estabelecerá na terra. E Davi reinará, pero não é Davi, sino o descendente de Davi, que seria o Messias Cristo. Então ele diz: o leão da tribo de Judá, la raiz de Davi, aquele que vem de la descendência de Davi. E aqui vem o detalhe importante que você não deve se esquecer deste versículo. Não se esqueça. Por favor, não se esqueça deste versículo. Quando fala da raiz de Davi, que continua dizendo a última parte do versículo 5? Venceu para abrir. Ele venceu para quê? Para abrir. Ninguém venceu o pecado, ninguém venceu a Satanás, ninguém. Ele venceu e ele é o único que pode revelar os mistérios da glória de Deus sobre a terra. Ele é o único. Que privilégio nós temos de ter esta palavra ou a Bíblia em nossas mãos. Ele é único. Então quer dizer que ele abre e acontece, abre e acontece, abre e acontece. Então João, no capítulo 6, ele é levado à glória na presença do Senhor. Ele já está no capítulo 4. Porque no capítulo 4 ele é levado na glória. Ele está na glória e olhando, ele vê no capítulo 4 o trono, a glória, o louvor. Capítulo 5 ele vê o cordeiro. Olha, no capítulo 4 você vai achar a palavra trono, 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 trono. Então está falando do trono. Capítulo 5, cordeiro, cordeiro, cordeiro. Quem fala? Do cordeiro. Então capítulo 4 fala do trono. Capítulo 5, cordeiro. E então agora começa a conversação, o diálogo. Aqui está o rolo. Acá estão os últimos mistérios de los acontecimentos da terra. Os últimos mistérios. Mas quem poderá revelar estes mistérios? Quem vai revelar estes mistérios? Não tem ninguém. E um ancião disse: não, aqui tem um. Aqui tem um. Olha o detalhe. Aqui tem um. Onde está esse um? Aqui? Onde? Nos céus. Aqui tem um, nos céus. Aquele que morreu, ressuscitou. E onde está? À la direita do Padre, do trono. Quem está? Está na glória. Está na glória. Ele é o único que pode revelar. Está aqui. Aleluia. Está aqui como vencedor. Aquele que ha triunfado sobre a morte e os inimigos. Ele é o único que pode abrir os céus. Versículo 6. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O chifre é o poder da salvação, a autoridade da salvação. Você vai se lembrar no Antigo Testamento que quando Deus mandou construir o tabernáculo, e o que estava no pátio, no altar de incienso, o altar fora do tabernáculo, no pátio, tinha 4 chifres. E nesses 4 chifres, quando alguém era perseguido por alguma coisa que ele fez, ele corria até o altar e se amarrava aos chifres. Ninguém poderia tocar, ninguém poderia matar. Ele estava debaixo da proteção da sangue do Cordeiro de Deus no chifre.
Ninguém poderia tocar. Então está falando que estamos protegidos pelo poder e autoridade de Cristo. Então estamos guardados por Cristo Jesus. E não só isto, sino que também tem os 7 espíritos. E para você observar os 7 espíritos está em Isaías capítulo 11. Ali estão os 7 espíritus, e esses 7 espíritus são a divindade de Deus. Então está apresentando a Cristo como o Cordeiro imolado para nos guardar, mas está falando como o Deus Todo-Poderoso que revela os 7 espíritus de Deus. É difícil de compreender isto. Ele é Deus e Ele é homem. Isto é o que está falando aqui. Ele como homem te salvou. Como Deus, Ele tem a sabedoria, a inteligência, sabe o passado, sabe o presente, sabe o futuro. Ele tem todo conhecimento. Este é. E por isso diz, Ele é o único digno de abrir. E aqui diz o Cordeiro que foi imolado, ou seja, que foi morto. Ele único de revelar os mistérios. E o versículo 7 diz o seguinte: Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Quem deu o livro? Deus. Se aproximou o trono. E quem está no trono? Deus. Se lembra quando Deus falou a Daniel e lhe disse Deus a Daniel: Sela, não sei se seria certo minha palavra, sela, não tem revelação. Até que venga Cristo vai ser um mistério. Mas quando venha Cristo, aquele selo vai ser aberto e vai ser conhecido. Então, Deus entregou ao Cordeiro, entregou o livro e ali comienza Cristo a revelar. Pero antes de Cristo comenzar a revelar, y esto es lo que yo quería hoy llegar, comienzan a glorificar. Entonces vamos a leer qué dicen de Cristo. ¿Qué es lo que dice los seres celestiales sobre Cristo? Versículo 8. Você vai observar lo que llamamos doxología. La doxología la usa mucho Pablo. Por ejemplo, Romanos capítulo 11, del versículo 30 al 33, es una doxología. Efesios capítulo 3, los últimos 2 versículos, doxología. Y es la glorificación, la adoración a Dios. E começa a fazer uma doxologia, uma glorificação. Antes de começar a abrir os mistérios, se glorifica Cristo. Pode ler do versículo 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Ali se estão preparando para adorar. Se postraram, se humilharam. Sim, continua. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Oh, glória! Aleluia! Ali começa o cântico celestial. O cântico celestial, o cântico novo. Ali está se preparando para quê? Para adorar. Por isso Apocalipse é a glorificação ao Cordeiro.
É o tema principal de Apocalipse, o Cordeiro de Deus que venceu o pecado. Aleluia! E por isto Apocalipse vai finalizar com uma grande vitória, não com caos, não com miséria, a grande vitória e as 7 coisas novas que Deus dará à igreja. E o mundo, as 7 coisas novas, finalizará Apocalipse com essas 7 coisas gloriosas e novas. Não finalizará o mundo como um caos, sino como uma grande vitória. E então o que acontece? Se estabelece o reino. Isso que falamos no início. O reino que Deus deu a Israel lo perdeu. Esse reino que ele deu a los levitas perdeu. Mas esse reino que está nas mãos da igreja vai ser um grande dia de glória. O cântico novo. Cântico novo. E como começa esse cântico? Qual é a letra desse cântico? Tu és digno Amém. Digno. Glória. de receber o livro e de abrir os 7 selos, Por quê? pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém. Esse vai ser o cântico. Então todas as nações vão estar presentes ante este acontecimento. Por quê? Porque tu eres digno. Não tem outro. Tu eres digno, digno, digno de la glória. E comienza a glorificação. ¿Por quê? Porque redimiste. Aqui em espanhol diz redimir. Como diz em português? La última parte do versículo 9. Compraste. Ok, la misma palabra, o mismo significado. Es lo mismo significado. Quiere decir que pagaste. Esse é o pago que tu concediste. E qual foi o pago para me redimir? Pedro disse: não fuistes comprado com ouro ni com prata, sino com o sangue de Jesus Cristo. Eres tú digno porque tú compraste. ¿A quién? A todas as pessoas que acreditam em Cristo. E que mais? E aqui vem novamente a retificar o propósito de Deus com nossas vidas. Versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Então, como é nosso reinado? Quanto tempo dura teu reinado? Que diz ali? Quanto tempo vai durar teu reinado? Quanto tempo? Que diz? Versículo 9. 10. Constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Eternamente. Porque quando voltamos com Cristo após de ser coroado, Ele vai voltar com a igreja e vai reinar para sempre. Então você reinará por toda a eternidade sobre a terra. Esse é o reino de Cristo, o reino eterno. Então por isso você entende que no Antigo Testamento fala sobre o reino, no Novo Testamento o reino, e ao fim de Apocalipse fala sobre o reino. Esse é o reino. Glórias a Deus. Não. Minhas palavras são muito pequenas para explicar as grandes, gloriosas, eternas verdades que a Bíblia fala. Vamos ler, por favor, o versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes e os anciãos. Que diziam? E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza,
sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluya. Aleluya. Realmente glorias a Deus. Vamos a observar este detalle, irmãos. Este detalle do versículo 12. Y decían en unidad, en alta voz. Aleluya. Todos en alta voz gritaban: ¿quién es digno? ¿De qué? Por favor, vamos a enumerar. Olha, digno de qué? Receber poder. Recibir poder. Él es el Rey dos Reis, eterno Deus. 2. Riqueza, Riqueza. Tercero, sabedoria, sabiduría. força, Fuerza. honra, Honra. glória. Gloria. 6 grandes cosas. Aleluya. Y esas 6 cosas, en ese momento, Ele recibe da autoridade do Pai. E começa o Pai. Deixa-me imaginar um pouquinho. Uma imagem. Não é bíblica, uma imagem minha. É o Pai se levantando no trono e colocando-se a um lado e dizendo: filho, o trono é teu. Comienza a reinar, meu filho, porque tu eres digno de la gloria, la honra, el louvor a Deus. Tu eres digno. Comienza teu reinado por toda a eternidade. Glórias a Deus. Bendigo o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Você olha o que tem Apocalipse. Esto haveria que explicar palavra por palavra que significa estas palavras. Essas 6 palavras que glorificam ao Senhor. E Ele é digno de receber essa glória e essa honra. Glória a Deus. ¿Por quê? Porque Ele morreu. Porque Ele ressuscitou. E se está cumprindo lo que dice João, Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 3 e 4. Aqui existe um grande mistério. Se você nunca se deteve para estudar Apocalipse 17, você está perdendo um grande mistério. Eu posso explicar nas minhas palavras, pero existe um grande mistério. Olha isto, 17, 3 e 4. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ok, Deus enviou Jesus. Enviou. E que te conheça. Ok? Único Deus verdadeiro. Único. Olha, Jesus está finalizando seu ministério. Jesus está dando fim e está fazendo a oração sacerdotal. Ele disse que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro. E o versículo 4, que continua, está fazendo uma oração muito profunda e difícil de explicar. O versículo 4. Eu te glorifiquei na terra. Ok, eu te glorifiquei na terra. Eu vivi para a tua glória. Vai. Completando a obra que me deste para fazer. Ok, toda a minha vida te glorifiquei e completei a obra. Continua. E agora, Pai, Ali está com Apocalipse. E agora, glorifica-me junto a ti. eu quero essa glória que eu tinha antes de me encarnar na terra. Eu quero essa glória, glorifica-me. Olha, pero esse texto de João
Es muy grande, es un misterio grandísimo. Para mí es un misterio grande. Él está diciendo: Pai, agora llegó la hora de te glorificar. La gran pregunta que eu faço: Jesus chega a lo mais humilhante, a lo mais denigrante, o sofrimento, o calvário, a injustiça. Pero o que acontece? Pai, glorifícate. En lo más humillante, en lo más denigrante, ¿qué acontece? Deus se glorifica. Hermano, está siendo humillado, está siendo calumniado, está sufriendo. Es allí donde la gloria de Deus se manifiesta. Na gloria. Y entonces le dice: Pai, aquí te glorifiqué, mas agora glorifica teu filho con la gloria que tú me diste. E mais na frente, no capítulo 17, diz: Pai, aquilo que me diste, eu quero que estén comigo onde eu estou, para que ele veja minha glória. E que glória? A glória do reino de Apocalipse. Essa glória, quando ele está sentado no trono. Não posso imaginar esta glória tão grande. Pero poder entender isto, irmão, que Apocalipse, o tema principal é Cristo. E quem fala de Cristo é o maior livro que fala de Cristo, Apocalipse. Apocalipse está mencionado 28 vezes o Cordeiro. Y que lo identifica Apocalipsis 2 y 3, las diferentes maneras que en Cristo. Y entonces en el capítulo 5 glorifican a aquel que murió y resucitó, y único digno de pegar un rolo y abrir y revelar los misterios. Por eso, antes de conocer el caos, glorificación a Cristo. Cuando finaliza el caos, glorificación a Cristo. Entonces el libro está no início e no fim, a glorificação a Cristo. Por isso, o melhor de Apocalipse é a glória a Cristo. Não pensemos no anticristo, não pensemos no caos. Sim, Apocalipse fala de esto, mas o tema principal é Cristo. E que é o que dizem eles? Que les dizem eles? Por favor, novamente lê Apocalipse capítulo 5, versículo 12, 5:12, que ele fala de Cristo, que ele diz de Cristo. 5:12 de Apocalipse. E cantavam em alta voz. Isto cantava em alta voz. Digno é o Cordeiro. Digno Cordeiro. Que foi morto. De receber poder. Riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia. Isso, assim começa Apocalipse, começa glorificándole a Ele. E então eles começam a revelar as coisas que acontecem quando Ele vai receber a autoridade do trono. Então Apocalipse não é simplesmente caos. É simplesmente a transição da grande vitória que teve no Calvário para fazer prática, para fazer domínio e autoridade por sempre. E Ele toma essa autoridade em Cristo, ou Cristo toma essa autoridade por toda a eternidade. Glórias a Deus por este privilégio. Então você vai sair nesta manhã consciente e vai dizer: que fala Apocalipse? De anticristo? Não. Que fala do Apocalipse? O sofrimento das nações? Não. É um tema, sim. Mas Apocalipse fala sobre Cristo, aquele que venceu e tomou nessa transição a autoridade, o domínio e o poder por toda a eternidade, e então vai se cumprir
o reino eterno. O reino em meu coração, o evangelho do reino. O reino milenial e o reino eterno. E Apocalipse me está falando que Cristo tomará o reino eterno. Glória a Deus. E que Ele faz? Coloca um ponto final ao tempo e dá início à eternidade. Quem? Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Graças a Deus. Oh, que precioso. É tremendo Apocalipse, é maravilhoso. E muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse, de pregar sobre Apocalipse. Não, é Apocalipse a maior revelação. Quem é Cristo, quem é a glória, o poder, a vitória, a divinidade. Todo isto é Apocalipse e muito mais. Chegamos até aqui, mas tem muito mais. Vamos orar. Pai glorioso, eu te agradeço, porque o único digno de abrir os céus é Cristo. Por quê? Porque Ele foi imolado, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou e porque está na direita, está com toda a autoridade, meu Deus. Oh, Senhor, me ajuda a olhar-te a Ti, oh Deus, como aquele que tem todo o poder. Satanás não tem poder, Satanás não tem autoridade, já foi derrotado e será colocado na Apocalipse, na eterna condenação, porque tu has vencido a Satanás, os demônios, a morte, o mundo e o pecado e a carne. Tu já venciste. E eu te agradeço porque tenho a Cristo como ganhador, aquele que ha triunfado. Te peço, Pai, que abençoe a tua igreja, abençoe teus filhos, reconhecer, oh Deus, que você, Senhor meu Deus, é o vitorioso. E contigo eu sou vitorioso sobre toda a tentação, sobre todo o ataque do inimigo. Tu has vencido, meu Deus, e tu tomarás o reino por todos os séculos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.